galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, hoje é dia de gameplay solo de D&D. Vamos pegar aqui, ó, D&D BX, que é um dos meus xodós. Gosto demais, né? Deixa eu pegar o Expert também, tá aqui, ó. Aquele é o Basic, esse é o Expert. E vamos fazer uma aventura solo, só que com duas características especiais. Primeiro, vai ser uma aventura pronta. E segundo, não é qualquer aventura pronta, é a aventura O Templo da Morte. Essa aventura, está escrito aí na tela, você está vendo DB10, mas 10 é o número de páginas da aventura. Essa é a primeira aventura que foi lançada na Dragão Brasil 1. Na única edição em que ela ainda se chamava Dragon, ou acho que a segunda também era Dragon, alguma coisa assim. Mas essa foi a primeira aventura oficialmente publicada na Dragão Brasil, ou no que viria a se tornar Dragão Brasil 1 ou 2 meses depois, que é O Templo da Morte. Ela tem 10 páginas, tem aí ilustrações do Marcelo Cassaro, e eu não me lembro quem que é que fez a aventura, deixa eu ver aqui no final. Eu acho que é dele também, se eu não me engano. Já tem lá os dados aqui, o desenho é muito legal. Sempre gostei muito do traço dele. É do D. Folkier, né? Que era um cara que assinava bastante matéria lá no começo. O cara fez contos, fez resenha, fez até aventura solo, né? Daquela vá para tal coisa. Então, olha só, vamos lá, vamos começar então. Dungeons & Dragons solo. Não vou começar não, deixa eu falar que técnica que eu vou usar. Olha só, eu não vou usar nenhum dos meus métodos, eu vou simplesmente seguir e eu vou usar a técnica do miso, na verdade, que é o seguinte: quando aparecer qualquer informação sobre a aventura que possa ser um spoiler ou que vai acontecer assim, eu vou simplesmente escolher 2 dados de números diferentes, cada um representando uma opção. Uma opção vai ser a da aventura, outra vai ser a opção que eu bolar, e aí eu atribuo um dado a cada uma das opções e o que cair é o que acontece. E coisas de spoiler eu vou simplesmente jogar para frente e depois deixar os dados decidirem, tá bom? Vocês vão ver aí e eu vou fazer a aventura completa, tá bom? Então talvez seja um vídeo um pouco mais longo. Então vamos pular essa introdução aqui. Fala que é para ter que é uma aventura simples, introdutória para iniciantes. E ele recomenda que seja um time de 3 a 6 personagens, totalizando 15 níveis de experiência. Então, eu estou com 4 personagens. Primeiro eu estou com a Dianor, que ela é uma guerreira de nível 3. Aí eu estou com o Salor, que é o irmão da Dianor, que ele também é um guerreiro. E ele é de nível 4, já totalizando 7 níveis. E depois eu tenho a Sônia, que é a clériga, e ela é de nível 3, totalizando 10. E eu tenho o Joshua, que é o mago, que ele é um mago de nível 4. E agora eu percebi que eu não escolhi os feitiços de mago. Então, vou fazer aquela pausa marota, vocês só vão interpretar como um corte e já vou ter escolhido as magias do mago, tá bom? E do clérigo também, né? Da clériga. Prontinho, agora sim, para vocês foi só um, né? Então, ó, o Joshua, que é o meu mago, ele tem Charm Person, encantar pessoas, e sono de nível 1, e do nível 2 ele tem o luz contínua, continual light e invisibilidade. E para essa aventura, a minha clériga, a Sônia, ela tem à sua disposição o Cure Light Wounds e o Purify Food and Water, né? E ela tem 2 feitiços aí, ela não precisa memorizar, né? Então ela pode usar aí. E é isso! Então vamos lá! Totalizando 14 níveis, então tá um pouco abaixo aí do que o indicado. A história começa, é claro, com o clichê mais manjado da história do RPG. Leia para os jogadores, o jogador sou eu, então vamos lá. Deixa eu ver se só está gravando mesmo. Está. Então voltando. Não voltando assim, né? Oh, meu Deus. Vocês estão todos reunidos ao redor de uma mesa de uma taverna. Então tá lá a Dianor,
e o Salor vestidos como guerreiros em volta da mesa. Eles são muito parecidos porque eles são irmãos. O Salor só é um pouquinho mais velho do que ela. A Sônia, minha clériga, que ela é a mais paramentada de todas no quesito armadura. Tanto o Salor quanto a Dianor estão vestindo chainmail. Ambos têm o escudo. Eles vestem o que seria a vestimenta clássica do guerreiro no lugar em que eles moram. A clériga, ela usa uma massa e ela tá com uma plate mail, né, uma armadura de placas aí, toda paramentada. E o Joshua, ele é o clássico mago com túnica, vestes, né, um escapulário por cima, e ele só tem uma adaga ali, e ele usa um cajado, e logicamente ele não tem nenhuma armadura. Então tá esse povo lá, o bardo tá tocando. Enquanto bebem e jogam cartas, ouvem alguns boatos sobre uma feira em uma metrópole próxima, onde pessoas contratam aventureiros por grandes desafios. Escutam os boatos ali, tá falando na mesa ao lado. Vocês se encontram todos ansiosos por uma boa aventura e também por algum dinheiro, de modo que resolvem visitar a feira no dia seguinte. Um olha pro outro, não tem muito o que fazer, eles estão ali procurando aventura. É o mais próximo que surgiu disso. Então, olha só, após alguns dias de viagem tranquila a cavalo, vocês chegam ao pequeno povoado de Tamperendiran. Será que foi realmente tranquilo? Vou rolar aqui um dado, um D6, falando que não foi tranquilo, e um D8 dizendo que foi. Então, olha só, o D6 deu 4. Se o D8 der 4 ou menos, quer dizer que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, não foi tranquila. Se der mais do que 4, quer dizer que foi tranquila. Se der 4, né, aconteceu alguma coisa, mas os personagens têm uma certa vantagem. Então, caiu 7. Então, foi realmente uma viagem tranquila lá. Foram de boa a cavalo. Tinha alguns cavalos que eles conseguiram na última aventura. E chegaram lá ao povoado de Tamperendiran. Ele está falando que não precisa memorizar esse nome. Chegou lá, os cidadãos estão na rua, olham com curiosidade para as armas e armaduras e cochicham entre si. Os personagens acham estranho isso, cochichar entre si. Talvez porque há muito tempo não se veem aventureiros lá, ou talvez porque eles estejam... Realmente, eles estão... É o clássico grupo de aventureiros. Só falta um ladrão. Não tem um ladrão porque eu fiquei simplesmente com preguiça de criar um quinto personagem. Então, 2 guerreiros, a Dianor, o Salor, a clériga, que é a Sônia, e o Joshua, que é o mago. Vocês se dirigem a uma pequena pousada chamada Chifre do Unicórnio. Então, aquela pousada clássica, parece uma capa de disco do Blind Guardian. E tá escrito lá, né? O Chifre do Unicórnio, aquela placa toda estilosa. A fim de conseguir um quarto para passar a noite e depois prosseguir viagem. Como foi vários dias de viagem, precisa descansar. Ainda não está de noite, mas meus personagens chegam lá. Mas enquanto estão comendo algo, a porta é escancarada. E um velho trajado com um manto invade a pousada. Ele aponta o cajado na direção da mesa onde os personagens estão e grita: "Finalmente! Eles chegaram! Nossos heróis estão aqui!" Então, isso é o que o mestre leria para os jogadores. Agora, uma informação, vamos ver se a gente vai precisar fazer alguma pergunta, alguma ação aqui. Ó. O velho é o clérigo da aldeia. E ele veio à pousada assim que ouviu as notícias sobre a presença de aventureiros no vilarejo. Então, os boatos correram. Ele está muito ansioso, pois esperou muito tempo por este momento. Aqui ele está falando, ó, capriche ao fazer seu papel. Faça-o chorar, abraçar, beijar os pés. Ok, legal. Agora, não sei, né? Aqui tá dizendo que ele teve essa recepção hiper mega calorosa, e abraça, e beija o pé, e exalta. E aqui, o 8, aqui é o 6, né? Se ele for assim. Agora, de repente, eu imaginei que é um cara mais sisudo, um cara meio de cara fechada, que realmente diz que estava esperando os heróis, mas está bravo porque eles demoraram muito, não é muito simpático nem nada. Então, aqui o dado dizendo que ele é simpático e caiu 3. E aqui o dado dizendo que ele não é muito simpático, caiu 4. Então não, ele não é nada simpático, esquece isso que foi de indicação. Então quando ele abre, ele já chega apontando, falando: "Por que vocês demoraram tanto? Vocês deviam ter chegado aqui antes. Mas que bom que vocês chegaram, apesar de tudo ainda tem salvação."
né? E os personagens ficam assim, algum personagem vai ter, todos os meus personagens são LOL, né? Aqui no D&D BX você pode ser LOL, Neutral, Neutrality or Chaos. Deixa eu ver, ou Evil, será que ele usa o Evil? Agora fiquei com dúvida. É o LOL, Neutrality or Neutral or Chaos. Então eles são lawful, todos eles são super do bem, aqueles heróis clássicos. Então eles ficam lá, meio sem entender. Deixa eu me passar pra cá. Vamos ver se eu consigo, não tá vindo? Veio. Ó, depois de muita choradeira, que não teve na minha história, o clérigo se acalma e conta a seguinte história. Então o clérigo senta lá, cara fechado, olhando, de repente ele bate o cajado dele e começa a falar com a cara fechada. Há muito tempo atrás, nossa humilde vila quase foi destruída por um pequeno exército de monstros. Foram liderados por uma criatura gigantesca que voava e cuspia fogo. Nessa hora meus personagens já olham assim, que logicamente uma criatura gigantesca que voa e cospe fogo é um dragão. Então eles sabem que nenhum deles tem nível suficiente para enfrentar um dragão, embora eles já sejam guerreiros experientes. Mas eles continuam ouvindo. Aí o clérigo continua. Para evitar a destruição total da cidade, o monstro propôs um acordo. Então era um dragão lá super social que chegou lá, falou depois de tacar lenha em todo mundo. A cada 3 ciclos completos, vocês devem ir até o templo abandonado na colina próxima à cidade e levar 500 moedas de ouro como um tributo pela paz. E aí o dragão ele fica lá nesse templo abandonado que fica na colina. Imagine a cena, uma coisa bem tolkieniana, onde todo ano levar 500 moedas de ouro como um tributo, senão ele volta a dizimar a vila. Tem sido assim durante as últimas décadas. Ah não, não é a cada ano não, desculpa, a cada 3 ciclos completos da lua, ou seja, a cada mais ou menos 3 meses. Tem sido assim durante as últimas décadas, até que certa noite eu tive uma visão. Um dia, um grupo de heróis chegaria à vila e iria até o templo para destruir o exército e matar o terrível monstro. Beleza. Aí os personagens eles já ficam meio assim, porque ao mesmo tempo em que o Joshua, a Dianor, o Salor e a Sônia, eles estão pela aventura e também pelo tesouro. Todos eles têm vontade de progredirem, construírem seus fortes, ou obterem seguidores, ou conseguirem dinheiro para montar um laboratório de magia, mas ao mesmo tempo é um dragão, e eles não têm um ladrão, olha só. De repente seria interessante tentar conseguir um ladrão, aí acho que eu vou fazer isso. E aqui ó, a dica para o mestre, vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Qualquer jogador de Dungeons & Dragons com o mínimo de bom senso ficará nervoso com a perspectiva de enfrentar um dragão. De fato, meus personagens ficaram. Ainda mais se o personagem forem de nível baixo. Eles estão entre nível 3 e 4, não é tão baixo assim, mas está longe de ser suficiente para enfrentar um dragão. Mas a verdade que todos desconhecem é que não existe nenhum dragão e nem exército. Ambos foram apenas uma ilusão mágica criada por um feiticeiro que vive escondido no templo. Olha só, esquece isso, ou então... Isso é uma coisa que o clérigo fala. Algumas pessoas dizem que na verdade não existe nenhum dragão e nenhum exército. São apenas ilusões mágicas criadas por um feiticeiro que vive lá escondido no templo. Dizem que esse feiticeiro se chama Lephan e descobriu um meio de se aproveitar do povo da vila. Então é isso. Então tem esse boato. Aqui na aventura tá dizendo que é isso, só que aqui na minha versão, quando chegar o momento exato, eu vou transformar isso numa pergunta, se é de fato um dragão e toda aquela história original é verdade, ou se esse boato que corre, de que é um mago que conjura feitiços de ilusão, Então, para todos os efeitos, os personagens não fazem ideia, para todos os efeitos não, na história aqui, nessa versão, pode realmente ser um dragão, tá bom? Então, até o último instante que realmente isso tiver que ser revelado e os dados vão revelar, os personagens eles sabem do dragão e eles sabem dessa história do mago como uma possibilidade, um boato que ninguém sabe e só os dados vão dizer no momento certo.
Porque está falando, não conte isso aos jogadores. Pode contar, como se fosse um boato, porque pode ser um boato. A cidade não tem muito dinheiro para pagar os heróis, pois quase tudo que tinham foi levado para o templo. Convenhamos, a cada 3 meses levar 500 moedas de ouro durante décadas. Cabe ao DM convencer os jogadores a entrarem no templo. Como eu sou os jogadores, seja com promessas... Deixa eu ver, seja com promessas de tesouros ou com apelos choramingados pelo clérigo. Na verdade, meus personagens, só a imagem de tanto ouro durante décadas, sendo levado 500 moedas de ouro a cada 3 meses, é o suficiente para eles imaginarem pilhas e pilhas de ouro. E se eles conseguirem pegar 3 sacos cheios dessa pilha, eles já vão ter muito mais dinheiro do que eles têm agora. Então é o suficiente, eles decidem ir, só que eles começam a conversar, porque essa aventura clássica, geralmente ela precisaria de um ladrão. Então os meus personagens decidem procurar um ladrão. Então vamos ver, eles olham em volta, eles perguntam para o clérigo. Nós com certeza, isso quem fala, o porta-voz deles é a Dianor, nós com certeza iremos atrás desse templo abandonado aí e vamos ver o que a gente consegue fazer. Não prometemos nada, como você pode ver, nós não somos tão poderosos assim a ponto de enfrentar um dragão, mas talvez nós consigamos descobrir alguma coisa. Então o clérigo, ele fica contente com isso, ou ele realmente queria ouvir que eles iam lá destruir o dragão? Então isso aqui ele fica contente, um D6, um D8, ele queria ouvir que os caras iam lá atacar fogo no dragão. 5, ele tá contente. 6, não. Ele fica mais cara fechada ainda. Que tipo de heróis vocês são? E fica resmungando lá. E nisso, o mago, o Joshua, ele pergunta pro clérigo se entre as pessoas ali da taverna, da pousada, se lá tem alguém que tem habilidades ladinas. Eu acho que são chances iguais, então vou jogar um D6 para sim e um outro D6 para não. O para sim caiu 1 e o para não caiu 5, então não. O clérigo fala, não, é impossível achar. Aqui nós não temos aventureiros, ninguém tem tempo de se aventurar. Todos nós só trabalhamos e trabalhamos para podermos pagar o tributo ao dragão. Não há ladrões aqui. Então meus personagens, infelizmente, vão ter que sair nessa, só os 4 mesmo. É isso. Então vamos ver o que está rolando aqui. Aqui nesse templo é dinheiro. Então, eles passam aqui à noite, ficam lá conversando, evitam beber um pouquinho, estão com os pontos de vida deles cheios. E acontece alguma coisa, algum evento na estalagem durante essa noite, enquanto eles estão lá conversando. O clérigo vai embora logo, desejando, faz uma oração lá, alguma coisa assim. E acontece alguma coisa? Não sei. Vou jogar aqui um para sim, caiu 4, e o dado pro não, caiu 4. Então acontece alguma coisa, mas que favorece os personagens. O que será que pode acontecer? Alguma coisa acontece, e essa coisa favorece os personagens. Um das pessoas que trabalhavam lá era um jovem dos seus 17, 18 anos que ficou lá escutando de butuca a conversa entre os heróis e o clérigo. E aí, assim que o clérigo vai embora, passou o tempo, esse menino é um garoto, 17, 18 anos, ele diga lá, ele fala, olha, eu escutei a conversa com o clérigo e eu vi que vocês estavam procurando pessoas com habilidades ladinas e eu acho que eu posso ajudar vocês. E o nome desse menino é o Joseph. Deixa eu pegar aqui para construir a ficha do Joseph. Então o Joseph, ele é isso, ele se candidata. Será que meus personagens vão topar? Logicamente que sim, meus personagens, eles adoram aventureiros, eles começaram assim, eles eram todos bem jovens quando eles começaram, eles não tinham nada,
E eles não sabem como é que eles sobreviveram. Então nesse ponto aqui, vamos ver quanto tempo tá. Vai ficar bem longo esse vídeo, não tem muito o que fazer. Né? Então, é para quem gosta mesmo de D&D solo, para quem gosta mesmo de assistir gameplay. Então, vou rolar aqui as características do Joseph. 3 dados para cada um na ordem. Força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição e carisma. Logicamente, ele vai ser um ladrão de nível 1. Vamos lá então. Força. Ele tem... Caiu 6, 4, 2. Ele tem 12 de força, ele é bem forte. Quer ver que ele vai ser mais poderoso que todos os outros personagens? Inteligência. Nossa! 4, 4, 6. Ele tem 14 de inteligência. Os outros personagens, o que tem mais inteligência é a Sônia, que é a clériga, que tem inteligência 12. Ele é mais inteligente que a Sônia. Sabedoria. Oh, esse cara é muito bom. Caiu 6, 4, 5. Ele tem sabedoria 15. Ele também tem mais sabedoria do que todos os outros, que o mais sábio era o Salor, que tem sabedoria 12. Destreza. Tomara que ele tenha uma boa destreza. Deu 4, 7, 9, 2, 9. Então destreza mediana. Nem bônus, nem nada, nenhum ajuste. Constituição. Caiu 3, 2, 3. Então deu 8. Eu não me lembro aqui como é que é esse lance da Constituição 8. Vamos ver se ele tem alguma penalização nos pontos de vida. Constitution 8, menos 1 no dado de vida. Tudo bem. Então ele só sofre menos 1. E carisma, vamos ver se ele é carismático. Caiu 6, 1, 7 com 3 dá 10. Ele é normal, assim, nada. Não é o Henry Cavill, mas também não é o cara do Deadpool sem a máscara. Ele é um ladrão, vamos ver aqui qual que é o dado de vida do ladrão. Cadê aqui? Ele tem 1d4, só que ele tem menos 1. Começou bem esse daqui, hein? Vamos jogar aqui. Caiu 3 menos 1, ele tem exatos 2 pontos de vida. Esse cara é bom demais. Não vai sobreviver a um sopro. Mas ele é filho do dono da estalagem. Então ele, dentro daquilo lá, ele tem boas condições. Afinal, estalagem é o bar do passado. E todo mundo que tem bar sempre acaba faturando um pouquinho, porque as pessoas bebem bastante. Que tipo de armadura que ele tem? Ele tem um leather de couro. Ele vai com uma armadura de couro aqui que tem 7. Então ele tem classe de armadura a ser 7. E de arma, vamos ver o que ele vai levar aqui, o que ele consegue levar. Talvez uma adaga. É, uma adaga. Afinal, ele é só um cara que trabalha numa estalagem. Ele vai levar uma adaga que causa 1d4 de dano. Prontinho. Então agora a minha party, o meu grupo está completo com 5. Então no dia seguinte eles saem. A Dianora guerreiro, o Salor, o irmão dela, também guerreiro, todos paramentados. A Sônia, a clériga, parecendo um cavaleiro medieval. O Joseph, com seus 18 anos, vestindo uma simples coisa de couro lá. Meio tímido, bem fortão, ele é bem parrudo, muito inteligente, muito sábio. E o Joshua, que é o mago, que está meio enciumado, porque o Joseph, ele é mais inteligente, ele tem inteligência 14, enquanto que o mago tem inteligência 11, e o Joseph tem sabedoria 15, enquanto o mago tem inteligência 10. Então o mago percebeu que ali tem uma pessoa de muito potencial intelectual, muito maior que o dele. Caiu aí um ciúminho. Aqui está falando que não há dificuldade para se chegar ao templo. Ele está localizado na encosta de uma colina próxima à cidade, beleza. Alguns habitantes poderão guiar os heróis até a entrada, mas desse ponto em diante eles deverão ir sozinhos. Na verdade não precisa, porque o Joseph foi com eles e o Joseph logicamente sabia a entrada, porque todos sabem. Então olha só, eles entram lá, né?
Em todo o templo, as paredes, o teto e o piso são de pedras. Então, quando se vê de fora, é um templo de pedra, algumas paredes tomadas pela erva, um lugar bonito, meio céltico, bem medieval. E aqui algumas informações ao mestre. Os aposentos de todos os corredores têm 3 metros de largura e é o suficiente para que 2 personagens possam entrar em batalha corporal contra monstros sem o risco de ferir um colega. É o que chamamos de dungeon padrão. Interessante que os aposentos têm a mesma largura, né? O templo é muito escuro, então a gente olha pela porta lá e não vê nada. Aqui, ó. Mas se não quiser que os personagens tenham que se preocupar com lanternas, diga que todos os corredores aposentos têm tochas nas paredes. Os personagens veem alguma luz vindo lá de dentro? Não sei. Esse é o dado do sim. 3 e esse é o dado do não. 4, então não. Sim, é tudo escuro. Então, um dos personagens vai estar com uma lanterna, que vai ser o Joseph. O Joseph é o cara da lanterna. E tem também... Ele também está carregando 2 tochas. Só duas. E também, deixa eu ver quem mais está carregando. Quem pode carregar aqui? É só ele mesmo. O Joshua, que é o mago, precisa estar com as mãos livres para fazer as conjurações. O Salor e a Dianor, eles usam escudos. E junto com a espada, não poderia. E a clériga também está com uma tocha. E mais 3 tochas, né, entre lá os seus utensílios. Todas as portas estão destrancadas, a menos que a descrição do aposento especifique contrário. É isso. Então vamos lá. Primeiro nível, vamos ver o mapa. Então aqui, ó, tem 3 níveis. O primeiro nível é esse aqui. Então meus personagens estão aqui no 1. Então, pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente tem escadarias, né, esses triângulos, e tem 3 colunas. Em frente tem um pequeno corredor, também com uma escadaria que desce em direção à área 2. Dá para ver que está escuro lá. Então, estamos aqui nessa área 1, na entrada, que é uma área retangular. Então, ela é bem larga, mas ela é pouco espaçada, até o fim da parede, onde vem essa escadaria que desce, e ela tem algumas colunas. Então vamos ali no primeiro nível. Então essa é a entrada 1. Consiste em uma construção escavada na encosta da colina. 3 colunas sustentam o teto e 2 escadas levam à porta de acesso que dá, a porta de pedra que dá acesso ao interior do templo. Os personagens não encontrarão nada interessante se vasculharem essa área. Então, aqui está falando que não tem nada, mas será que não tem? Vou usar aqui um D10, para que realmente não tenha nada interessante, e um D4 para que tenha. Ou seja, vai continuar ainda grandes chances de que não tenha, mas vou jogar o D10, o D4 que não tem, que tenha, né? Na verdade, ó, a chance de ter, eu vou jogar com D4, e caiu 4. Se o D10 cair menos do que 4... é porque tem alguma coisa interessante. Não, caiu 6. Então, de fato, ali não tem nada de interessante. Eles entram, eles passam por aquela porta, vamos voltar lá no mapa, e chegam até a parte 2, que aparentemente é uma sala ampla, vazia, pelo menos não tem coluna, não tem escada, e tem um portão amplo ali que leva até a parte 3, que está escura. Eles não sabem se é um corredor, eles não sabem o que, e não vem nenhuma outra porta, além dessa que está na frente deles, dessa passagem, e é uma porta normal, escada normal, aqui a legenda. Então aquele pentagrama ali, pentagrama não, hexagrama, estátua, T, armadilha, de trap, o ponto é a coluna, o triângulo é a escada, esse tracinho é a porta normal, o S é a passagem secreta e essa bola cheia de tracinhos é uma escada em caracol. Ali não tem nada, só tem essa porta ampla em frente. Vamos ver agora na descrição. Eles entram nessa parte 2, que é a sala principal.
Na parede leste dessa sala existe uma escultura de pedra. Então tem uma escultura de pedra na forma da cabeça da criatura alada cuspindo fogo. Logo abaixo da boca, uma mesa de pedra onde provavelmente eram feitos rituais humanos, sacrifícios humanos. Então olha só que interessante. Então olhamos ali, tem essa escultura de pedra, uma criatura alada cuspindo fogo, da cabeça da criatura alada. Então é a cabeça de um dragão cuspindo fogo, embaixo uma pedra ali onde que parece uma mesa de sacrifício. Ao entrar nessa sala, qualquer clérigo de alinhamento leal sentirá um calafrio por todo o corpo, que é o Lawful. Então vamos ver, eu tenho o clérigo que é a Sônia. A Sônia, ela sentiu esse calafrio. Eu estou usando o teste de personagem do Pocket Dragon. Lembrando que o BX, ele não tem teste de atributo como regra, e só no Expert que ele dá uma regra adicional, que é assim, que você rola um D20 e você tira menos, igual ou menor do que o atributo. Então eu vou usar essa regra especial. Na verdade eu estava pensando em usar do Pocket Dragon. Aqui tem o Saving versus Ability. Mas vou jogar aqui, vou rolar igual ou menos, tá? Então, ele sentiu um calafrio. A Sônia vai fazer um teste aqui. Porque se ela não passar no teste, essa sensação, ela não é só uma sensação. Ela também vai dar -1 em todos os testes que ela fizer enquanto estiver dentro desse templo. Porque, pelo visto, esse templo não é amigável a clérigos do alinhamento lawful. Então, vamos lá. Talvez um teste de sabedoria. Ela tem sabedoria 7, então ela tem que tirar 7 ou menos aqui. Tirou 14, então não. A Sônia, ela passa a ter -1 de penalização, ou seja, para acertar, não vai interferir no dano, mas o para acertar e qualquer save que ela venha fazer dentro desse templo. Olha só, Sônia, você tá no osso, hein? Há uma porta dupla na parede norte, que é aquela lá grande, então a porta dupla que se abre, sendo guardada por 2 orcs. Então ele tá falando que os orcs são criaturas covardes e que fogem quando estão em menor número, mas esses vão atacar, que ele dá dicas. Mas eu não sei, será que é um orc mesmo? Será que são orcs? Essa é a opção A. Não curto tanto orcs assim. Então, são os 2 orcs conforme fala a aventura. Vou pegar aqui um D8. É outra coisa, um D10. Então, são orcs, o D8 diz que 8. Tem uma grande chance. Só se cair 9 ou 10 não são orcs. Caiu 10! Não são orcs, olha só que bacana. Então, vamos pegar ali a lista de monstros aqui, que tem aqui embaixo. Já vai aparecer. Tem ghoul, tem monstro ferrugem, tem orc, tem o mago, que nem sei se existe, a geleia ocre, que acho que deve ser o cubo gelatinoso, lobo assassino, aranha, tarântula, rato gigante, esqueleto. Então vamos pegar aqui 3. Pode ser que sejam os ghouls. É tipo um morto-vivo, né? Os ghouls. Esqueleto. Não, lobo assassino, não. Os ghouls. Rato gigante. Ou aranha tarântula. Então, ghoul 1 a 2. Rato gigante 3 a 4. Uma aranha tarântula, uma aranha gigante 5, 6. Caiu 4. Ratos gigantes. Vamos ver aqui quanto em número se tem. Não sei, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho no Dungeons & Dragons. Deixa eu fazer aquela pausa marota, só para ver quantos em número a quantidade em que eles estão ali. Então, só para recapitular, espero não ter desligado não.
Não desliguei não. Os meus personagens então entraram nessa sala mais ampla, tinha a estátua lá da cabeça do dragão, aquela mesa de pedra, quando eles avistam ratos gigantes, e aquele olho vermelho, aquele pelo eriçado. Ratos gigantes são consideravelmente perigosos dependendo da quantidade em que eles estão. Vamos ver aqui, só aquela pausa marota para poder checar isso. Então achei aqui os ratos gigantes, estão na página B41 do Basic. E diz assim, esses ratos têm 3 pés de tamanho ou mais, são cinzas ou de pelo preto. São encontrados nos corredores escuros das salas das dungeons. E principalmente em áreas onde monstros mortos-vivos vagam. Só que aqui está falando, olha, ele tem classe de armadura 7, ele provoca 1 a 4 hit points. Não, ele tem 1 a 4 pontos de vida. Vamos rolar aqui, né? Em média, quantos que eles têm? Logicamente, deu 4. Tudo caiu o máximo aqui. Ataque, uma mordida a cada. Só que aí se você... Eles causam um D3 de dano, só que também causam uma doença, porque são ratos de lugares insalubres. É que tá falando que o número de aparição deles é de 3 a 18 em dungeon, ou de 3 a 30 fora da dungeon. Não, 3 a 30 fora. Meu Deus. Quer ver, ó? Eu acho que o número que está entre parênteses, vamos confirmar aqui, é em dungeon. Agora fiquei com dúvida. Só um segundinho. Aqui, ó. Só um segundinho. Deixa eu fazer aquela pausa que tá difícil achar aqui. Aqui, então o número de aparência é 3d6. Então quantos ratos gigantes aparecem lá? Vamos seguir a risca aqui. Não vamos facilitar não. Então aparece exatamente 6, 4, 15 ratos gigantes. É impossível para os meus personagens enfrentarem com 15 ratos gigantes. Vamos rolar aqui. Surpresa. 1 a 2 pro lado dos heróis. 1 a 2 pro lado dos ratos. Os heróis, 2, foram surpreendidos. Eles não esperavam. Vamos torcer para os ratos serem esperados. E os ratos caíram 6, não foram surpreendidos. Vamos só ver agora a reação dessas pessoinhas aqui, desses 15 ratos de maneira geral. As minhas aventuras de D&D sempre terminam mal, é impressionante. Deixa eu só achar aqui. Reação dos monstros. Então aqui, ó, vou tacar 2d6. Se cair 2, eles atacam imediatamente. 3 a 5, eles ficam X e possivelmente vão atacar. Aí eu faço uma pergunta aqui pro dado. 6 a 8, eles ficam meio incertos, confusos. 9 a 11, eles não atacam. Deixam ou consideram oferta, não vai ser o caso, porque não são inteligentes. E 12, eles até ajudam. Vamos lá, então, torcendo para cair 9 a 11. Opa, caiu 9! Ele ficou bem assim, eu dei um totozinho, porque ele ficou bem na ponta, assim, em cima do livro. Caiu 9, eles não atacam. Então assim que meus personagens entram, os ratos, eles viram tudo, deram aquela cheirada e saíram por um buraco que tem embaixo desse altar aí, dessa mesa de sacrifício, mostrando que não era o local de origem dos ratos. Então eles estavam ali bisbilhotando. Então não acho que tenha... No caso dos orcs, teria umas moedas ali, uma bolsa, mas no caso ficou claro que os ratos não eram originários daquela sala. Não faz sentido eles ter algum tipo de loot. Então vamos lá. Estamos aqui na sala 2. E aí passamos e estamos aqui no corredor 3. No corredor 3 nós vemos uma porta à esquerda, a oeste, uma porta à direita, a leste, e uma porta após um pequeno estreito corredor ao norte. Vamos ver a descrição aqui. É só um corredor
escuro, porque não tem iluminação natural. Então o Joseph está ali segurando a lanterna. Esse corredor em T tem 3 portas de madeira trancada. Podem ser abertas com as chaves dos guardas da sala 2. Como não teve esses guardas, não existe essas daí. Ou se houver um ladrão no grupo com habilidade especial abrir fechaduras. Então, tem um ladrão? Tem. Vamos lá pro Joseph testar as habilidades dele. Joseph, grande Joseph. Vamos pegar aqui as habilidades de ladrão. E ele vai abrir fechaduras com as habilidades de nível 1. E aí, abrir fechadura, ele tem 15% de chance de abrir. Primeiro, vamos rolar aqui para ver se ela está realmente trancada ou emperrada. Porque se ela não tiver emperrada, dá para abrir ela. Os guerreiros vão conseguir abrir rolando 1 ou 2. Eles vão tentar qual? A da esquerda. Vamos ver aqui, ó. A da esquerda, que é aquela que conduziria para a sala 4. A da direita conduzindo para a sala 6, ou aquela que vai em frente conduzindo para 5. Como eu não li essa aventura antes, eu não faço ideia do que tem antes, então deixa eu escolher aqui. Eu vou em frente, vou na sala 5, passar aquele corredorzinho na sala 5. Então vamos rolar aqui para ver se está trancada ou se realmente está trancada. Se está emperrada ou trancada. Emperrado o primeiro dado, caiu 5. Grande chance de estar emperrada. E trancada, o segundo dado, caiu 1. Então está apenas emperrada. Olha só que interessante. Vamos ver aqui na parte de exploração, na parte de portas aqui, para quem não conhece, ó. As portas de uma dungeon estão geralmente fechadas. Isso está na página B21 do Basic. E são geralmente emperradas ou trancadas, né? Uma trava. Aqui está falando com o ladrão. Uma porta que não esteja trancada, que é o caso, só está emperrada, ela pode ser forçada a passar por isso. Para forçar uma porta, role um D6. Um resultado de 1 ou 2 em um D6 significa que a porta se abriu. A rolagem deve ser ajustada pela força, pelo modificador do atributo força. Uma vez que a porta foi aberta, ela geralmente vai fechar quando for solta, a menos que se prenda a ela. E elas geralmente abrem automaticamente para monstros. Então vamos lá, quem que é o mais forte aqui? É o Salor. Ele tem mais 1 de atributo de força. Ou seja, eu tiro 1 do resultado. Ele ganha um bônus aí, né? Que na verdade eu tenho que tirar menos, 1 ou 2. Então ele vai emperrar. Para não ficar... Porque pode ser que eles não passem, é verdade. Se nenhuma das 3 portas eles conseguirem abrir, eu vou considerar então que eles abriram uma da escolha deles, só que qualquer encontro que eles tenham lá, eles já perderam a iniciativa na porta depois. Tá? Então vamos ver essa primeira, se ele consegue tirar 1 ou 2, caiu 4, menos o bônus dá 3, não deu. A Dianor vai tentar, ela não tem nenhum bônus de força, também não consegue, ela tirou 6. Agora o Joseph vai tentar. O Joseph não, a Sônia. A Sônia, acho que ela tem mais 1 de bônus, que ela tem força 13. Então vamos lá, Sônia. Só que ela está com menos 1 em todos os testes dela. Então ela faz sem o bônus. Ela não consegue, ela tira 3. O Joseph, que não tem nenhum, vai tentar. Também não. E agora o mago. Por incrível que pareça, esse mago ele tem força 14. Ele é bem forte. Então ele recebe mais 1 e 3 mais o bônus dele. O mago consegue abrir a porta. 2 guerreiros parrudos, uma clériga parecendo um tanque de guerra, mais um bartender
parrudo não conseguiram e o mago abriu. Vamos justificar isso, que os outros fizeram força e acabaram liberando um pouquinho, e quando chegou na vez do mago, que foi o último, já estava bem mais fácil. Então eles conseguem passar por ali. Será que tem alguma armadilha? Eu vou tacar aqui. Se cair 1 ou 2, tem alguma armadilha. Caiu 6, então não tinha nenhuma armadilha nessa porta. E eles chegam no 5, na verdade. Cadê esse mapa aqui? Eu passei demais, né? Então, vamos lá no mapa. 5, 5, 5, 5, 5. Aqui. Então, eles chegam aqui no 5. Tem essa porta secreta aqui, que se não passarem no teste, eles simplesmente não vão notar. Eles não sabem que existe. E o 5 é uma sala pequena. Não tem coluna. Não tem nenhuma outra porta. Além das pela qual eles entraram. Então vamos lá ver o que tem nesse 5 aqui. 5 é o dormitório. Não, legal que eu pulei aqui o corredor de passagem, né? Quer ver que é o 4? Deixa eu ver aqui, eu tô achando que eu fiz coisa errada. Ah não, o 4 foi ali. Beleza. Então vamos pro 5. Então, ó, na parede leste desse aposento é uma passagem secreta, não tem como os personagens saber isso. Vamos ver como eles descobrem isso. Então aqui está falando o seguinte, sobre portas secretas, lá na mesma página B21. Né? Olha só que interessante. Uma porta secreta é qualquer porta que esteja escondida, né, ou de alguma forma ali, né, tal. Ela não parece como uma porta, os personagens estão olhando, eles não veem nada, mas eles estão olhando com atenção. Qualquer personagem tem uma chance em 6 de encontrar uma porta secreta. Qualquer elfo, 2 e 6. E aqui está falando que isso seria uma rolagem do mestre se os personagens disserem que estão procurando. Logicamente meus personagens estão. Então eu vou jogar para cada personagem aqui. Não tem modificador. Então vamos lá. Vamos rolar aqui. Primeiro vou jogar para Dianor. Ela tá parada olhando assim só pelo olho. E ela tirou 5. Ela não vê nada de diferente. Ela olha várias vezes. O Salor é um pouco mais experiente. Ele tem algumas aventuras a mais. E não consegue. Tirou 5. A Sônia, a clériga, ela tá fazendo uma oração lá. Ela não tá se sentindo bem por causa da aura daquilo. Mas ela pede pro Deus iluminar a inteligência dela. E deu 5 também. Não foi dessa vez. O Joseph, ele é bem inteligente, muito sábio, então ele se aproxima, toca ali uma coisinha ou outra, tomando cuidado de não disparar nada e... caiu 2, quase. E agora tá tudo na mão do mago. Esse mago... Vamos lá, mago. Ah, o mago tirou 1. O mago abriu a porta, o mago achou a porta secreta. Gente, esse mago é bom demais, ele é bom demais, né? Então ele pesquisou, vamos ver o que mais tem. Ó. Num dos cantos da sala, escondido em um amontoado de lixo, uma pequena caixa de ferro. Aqui tá falando que tá destrancada, mas será que tá mesmo? Sim, caiu 3. Não, caiu 3. Então favorece os personagens. Favorece o personagem. Então, né, vamos considerar que o empate favorece o personagem sempre. Então lá tem 100 peças de ouro. E aí do nada, olha só, tá falando que do monte desse lixo surgem 3 guardas orcs que estão no aposento e que atacarão os aventureiros assim que os avistarem. Eles surgem do local. Eles já sabiam, porque os meus personagens fizeram bastante barulho, abrindo, eles ficaram ali um tempo até achar a passagem secreta, então os orcs tiveram um tempo de se preparar, então os meus personagens são pegos de surpresa, e vou deixar aqui que são 3 guardas orcs mesmo, um combatezinho básico aqui, mas já tá dando aqui essa primeira parte, quase 50 minutos, e o combate a gente sabe que vai demorar um pouco, provavelmente na parte 2,
que eu vou gravar tudo de uma vez, gente, tá bom? Aqui eu só vou parar para poder dividir em vídeos, mas eu vou continuar e fazer a aventura inteira, então não se preocupem que a aventura vai sair sim. Mas essa é a parte 1, e na parte 2 então a gente começa aqui no local 5 do primeiro nível, né? Então a gente sabe, os meus personagens acharam aqui essa passagem secreta e tinha aqui alguns entulhos, acharam lá uma caixa sem peças de ouro, só que foram surpreendidos por 3 guardas orcs, ou seja, sem iniciativa vão sofrer o primeiro ataque aí. E aí a gente vai fazer um grid aqui, vai ser diferente. Então não vou continuar porque tem que montar o grid e tudo mais, tá bom? Então a gente se vê na parte 2. Até!